Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. CPFL Cultura. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. O momento que o Brasil atravessa, este momento pelo qual o Brasil atravessa, está produzindo aí uma nova sociedade. Uma sociedade que chega naturalmente com méritos, com valores adquiridos através de esforço, pelos estudos, pela vontade de crescer, por esta força que principalmente o governo Dilma Rousseff agora está dando ao país, está dando mais credibilidade não só ao sistema financeiro, como despertando no brasileiro aquela autoestima para que ele consiga uma certa independência, que ele chegue ao seu lugar, ao lugar pretendido, que ele se torne um empreendedor, e aí vão incentivos fiscais, financeiros, empréstimos, bancos, os juros caíram, Selic, vocês viram a taxa Selic agora, que desce assim ao patamar mais baixo nos últimos anos, a semana passada, enfim. Todo um aparato, digamos, para que o homem, para que o empreendedor crie coragem e abra, muitas vezes, o seu negócio, a sua micro, a sua pequena empresa. Só que não é só isso. Só que não basta apenas isso. É preciso que você tenha realmente toda a dinâmica para poder gerir, para poder adquirir hábitos de empreendedor dentro de um padrão, de uma ética e principalmente de uma sabedoria. Posto isso, livros que incentivam você a trabalhar e a criar a sua empresa estão no mercado. Mas eu distingo um, que é o livro de Fábio Cornélio, que chama-se Gestão Financeira, Micro e Pequenas Empresas, Consultoria em Grupo. Fábio Cornélio, meu entrevistado de hoje, prazer tê-lo aqui conosco. O Fábio é nascido aqui em Valinhos, aqui ao nosso lado, formou-se em Administração de Empresas e é consultor desde 2002, com especialização em Gestão Empresarial pela Getúlio Vargas de São Paulo e Gestão de Pessoas pela Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e Responsabilidade Social pela não menos famosa USP de São Paulo e Economia e Finanças na Unicamp. Mas você é bamba! O seu passaporte de trabalho caríssimo. Mas, Fábio, a parte de tudo isso, aquilo que eu falei está bem colocado? O Brasil está nesse momento? Exatamente. É muito interessante a posição da presidenta Dilma Rousseff, porque ela realmente tem incentivado os micro e pequenos empreendedores e com diversas ações. Inclusive, ela conseguiu aprovar a lei que cria o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que vai ser assumido pela Luísa Trajano, inclusive. Já tem até a ministra definido. Aliás, só para colocar entre aspas o que o Fábio falou, para quem não sabe, Dona Luísa Trajano é a proprietária, criadora do Magazine Luiza, uma das grandes empresárias brasileiras. Exatamente. Então, todo esse incentivo é porque a presidenta sabe que uma economia sustentável é aquela economia que as micro e pequenas empresas são fortalecidas. Uma sociedade não consegue sobreviver, uma nação não consegue ter consistência econômica se ela for baseada só em grandes empresas. Um exemplo, e isso acontece em todos os países, um exemplo tanto nos Estados Unidos, quanto Canadá, quanto Europa, os governos desses países fortalecem as micro e pequenas empresas porque elas conseguem aí girar a economia. Movimentam o mercado e geram empregos. Exatamente. Que é o mais importante, exatamente. Né? 80% dos empregos hoje no Brasil
são de micro e pequenas empresas. Agora, Fábio, existe aí uma pesquisa que em 5 anos, mais da metade dessas micro e pequenas empresas fecham suas portas. Elas desaparecem do mercado. Mas eu pergunto, é por falta justamente de gerenciamento adequado, de base que sustente o trabalho? Qual é o grande mote? Tem muito claro, e as pesquisas mostram que essa questão de gestão da micro e pequena empresa é muito problemática, porque geralmente o empreendedor ele conhece muito bem o produto ou o serviço que ele vai prestar, mas ele não tem conhecimento financeiro, comercial e principalmente conhecimento de mercado. Você seria um bom micro empreendedor, ou médio empreendedor, ou pequeno empreendedor, diante do seu currículo? Sim, eu sou empreendedor, não tenho só a consultoria, né? Tenho outros negócios e eu busco gerir os negócios de uma forma bastante profissional e já pensando grande, né? Muitos empresários brasileiros, eles usam aquela empresa como forma de sustento e acaba não evoluindo. Eu fiz a pergunta, obviamente, com segundas intenções. Não é que Fábio vai deixar o seu trabalho como consultor e tudo isso para abrir, ou talvez, uma pequena ou média empresa. Mas eu fiz a pergunta para reforçar o aprendizado, que se a pessoa não teve a oportunidade de passar pelos bancos escolares das universidades pelas quais você passou, e sabiamente está aí com esse currículo perfeito, ela tem os livros tipo o seu, que pode dar o caminho das pedras. Exatamente. Assim, o mercado do conhecimento para micro e pequenas empresas ele ainda não é tão evoluído no Brasil, mas nós estamos buscando formas de fortalecer o conhecimento. Pesquisas mostram que se o micro e pequeno empresário ele consegue gerir bem financeiramente, ele tem uma maior chance de sobreviver aí no mercado. Quais são os segredos, na sua opinião, dentro desse contexto todo, que os empresários dessas pequenas organizações devem descobrir? Então, a questão do investimento, muitas vezes, e o mercado brasileiro está mudando essa mentalidade agora, ele busca capital caro no mercado, para pagar a curto prazo, para fazer investimentos a longo prazo. E ele não sabe fazer essas projeções, ele não tem uma coisa muito difícil, que eu digo que é um ranço da inflação, que é a questão do empresário não olhar a margem da empresa, a margem de lucro da empresa. Ele olha somente de ganhos, o caixa, o saldo. Então, se teve entrada, se teve saída. Isso acaba comprometendo a rentabilidade dele. E aí o que acontece? No primeiro momento ele está bem, mas depois ele vai se perdendo nesse trajeto, e ele acaba se endividando a curto prazo, e os juros do Brasil agora que estão baixando, exatamente, que é os maiores do mundo. Maiores do mundo, exatamente. E ele acaba não gerando a rentabilidade suficiente para pagar o investimento que ele fez e para se rentabilizar. Consequentemente rentabilizar. Ô Fábio, eu não vou entrar no mérito se faz parte do seu livro, que isso não deve ser, porque você tem um livro mais ou menos técnico, mas são duas as perguntas. A primeira é se ele é acessível ao leitor sem conhecimento da matéria em si. Isto é, um homem que não fez economia, que não fez administração de empresa, enfim, um simples mortal, como eu, digamos, que amanhã resolvesse abrir qualquer coisa. Ele é acessível enquanto leitura? Bastante acessível. Essa foi a ideia. Por que nasceu esse livro? Eu sou consultor de médias e grandes empresas, e eu tinha uma dificuldade. O presidente de uma associação comercial me chamou porque as empresas que eram associadas estavam saindo muito. Ele percebeu que elas estavam então morrendo mesmo, falindo, fechando as portas. E ele me chamou para fazer uma pesquisa dos motivos pelos quais elas estavam, então, falindo. Aí eu fui, fiz a pesquisa e nós descobrimos que tinham vários problemas de gestão, isso há 2 anos atrás.
E aí nós descobrimos os problemas, listamos tudo mais. E ele falou assim, então, Fábio, agora nós precisamos dar consultoria para essas pessoas. É lógico. Aí, geralmente, a micro e pequena empresa não consegue acessar esse conhecimento de um consultor, porque por conta do preço e acaba dificultando para eles acessarem. Então, eu criei, e essa ideia é patenteada, inclusive, pela FCL Consultores, nós criamos a consultoria em grupo. O que é a consultoria em grupo? Os empresários vão até a sala de aula, um professor consultor ensina o passo a passo, a matéria, ele aplica na empresa dele e volta para a sala de aula e aquilo é a avaliação dele, a aplicação daquele conceito da empresa. Mas aí, no caso, essa empresa ela está dentro de que território? Campinas, São Paulo? No país todo. Em todo o país? Nós estamos na grande maioria dos estados. Por quê? Porque a ideia foi muito interessante e eu falei assim, realmente nós temos aí a intenção, a ideologia de ajudar esses micro e pequenos empresários a crescerem. E a ideia, eu franqueei a ideia. E aí, esse livro é a base pedagógica para esse curso, para essa consultoria em grupo. E é acessível esse curso a qualquer cidadão? Ele entra em contato aonde, com quem, como? Então, nós temos o site, através do site da FCL, ele pode consultar os franqueados. Nós temos em várias regiões do país aí, as turmas montadas. E dessa forma, então, foi a forma que a FCL Consultores encontrou de ajudar o micro e pequenos empresários a ter acesso a conhecimentos que outras empresas têm. FCL, naturalmente, são as abreviações do seu nome, né? Fábio, eu vou me arriscar uma segunda pergunta, que é a seguinte. Corre a lenda de que o empresário, principalmente esse pequeno empresário brasileiro, ele se deslumbra um pouco com os lucros, com a sua ascensão no mercado, muito rápida às vezes. Ele sai lá de baixo como um simples empregado e amanhã ele vira um empregador e vira um empresário, um microempresário, enfim. Mas ele tem um mau hábito, não sei se é verdade, aí que vem a pergunta, de desviar um pouco os seus ganhos para outras coisas. Isto quer dizer, ele, ao invés de reinvestir na própria empresa, de fazê-la crescer, de dar mais suporte, de aparelhá-la melhor, ele compra casas, apartamentos, carros do ano, viagens para a Europa e começa uma nova vida social e financeira que em detrimento da própria empresa. Isso procede? Procede, muito claramente, em grande maioria das empresas, inclusive, até levar a empresa à falência. E isso em todos os níveis de empresa, não só empresas pequenas e microempresas. Eu nem falo dos grandes empresários, até porque esses hábitos são bastante constantes e há muitos anos. Mas esses micros precisam atentar para isso. Esses pequenos empresários aos quais você dirige o seu livro, na verdade, e as suas consultorias, para que isso é um passo que não comece já querer pular um degrau social com esbanjamento, digamos assim, não é isso? Exatamente, antes de ter substância o negócio dele. Porque justamente o problema é a questão da margem. Ele acredita que o faturamento total, o total de dinheiro que entra na empresa é o dinheiro dele. E não é. Na verdade, 40% vai para o governo, aí depois tem mais 20% vai para os funcionários, aí tem mais 10% que vai para o banco, aí sobra um dinheiro que ele precisa reinvestir na empresa. Exatamente. Por isso que ele tem que saber qual que é a margem dele. Não existe problema em distribuir lucro, em usar o dinheiro que você está gerando na empresa, mas primeiro tem que gerar. Não significa que você gerou 10 milhões de faturamento, que 10 milhões é seu. É lucro e que você vai torrar. Exatamente. Aí vem aqui essa frase muito bem colocada de Peter Drucker, onde diz, no livro do Fábio, as únicas coisas que evoluem por si mesmas nas empresas, nas sociedades ou em qualquer entidade são a desordem, a bagunça, o atrito e o mau desempenho. O restante